160. Regressor Instruction. Capítulo 841. O último. 74. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Poder mágico. O que vi foi um banquete de círculos mágicos coloridos. Jungaian. Jungaian. Você consegue ver? Você está vendo? A cena era tão bonita que não podia ser explicada em palavras. E também era uma cena que por algum motivo me fez chorar. Posso estar um pouco emocionado. Não, eu estava levando isso emocionalmente. A maior parte da magia do meu corpo foi drenada, e eu estava no meu limite físico. E, acima de tudo, essa situação parecia dramática. Talvez eu estivesse exausto e pensasse em coisas inúteis. Você está bem, Sora? E você? Todo mundo está bem? Sim, eu estou bem. E você? Ainda assim. Ok. Por um lado, talvez tenha sido porque conheci melhor Jungaian. Agora que penso bem, seria mais próximo do segundo do que do primeiro. Houve um tempo em que eu achava loucura entender essa pessoa, mas agora que passamos muito tempo juntos, achei que consegui entendê-lo um pouco. Talvez eu tenha me inspirado sem nem perceber. Eu odiava imaginar a primeira vez que nos conhecemos, mas agora, eu podia simpatizar com a dor e o sofrimento que Jungaian tinha. Eu não era bom em ler a mente dos outros, e nem sequer tinha consciência de tudo sobre ela. Eram só meus pensamentos depois do que eu vinha vendo ou ouvindo, e eu nem tinha certeza disso, mas Jungaian era uma pessoa muito lamentável. Louco. É loucura até pensar assim. Talvez isso seja algo parecido com a síndrome de Estocolmo. Preciso voltar à realidade. Eu realmente quero. Não era comum ser abandonado pela família. Era difícil imaginar que as pessoas em quem alguém mais confiava virariam as costas para eles em algum momento. Esse era o trauma dela, e tinha que ter sido um evento que teve uma influência decisiva na formação de sua psique. Ela ainda não confiava nas pessoas, então o que mais eu poderia dizer? Jungaian era extremamente relutante em entrar em contato com outras pessoas. Ela demonstrava relutância quando precisava conhecer pessoas e não se deixava clara nos lugares onde era forçada a se encontrar. À primeira vista, poderia parecer que ela não se dava bem com os outros, mas olhando mais de perto, na verdade ela não queria. Ela achava que os outros tinham construído o muro primeiro, mas Jungaian foi o primeiro a fazê-lo. Ela nunca permitia que outros se aproximassem dela, exceto algumas pessoas. Embora ela seja uma pessoa muito solitária, era estranho que ela se sentisse mais confortável sozinha. Talvez fosse por isso que ela estava construindo uma. Ela o criava porque tinha medo de se afastar das pessoas que batiam na parede, de não poder estar com quem entrava nele. Eu não deveria pensar assim, mas foi o suficiente para me sentir como um cachorro sofrendo de transtorno de ansiedade de separação. Jungaian era definitivamente anormal quando não podia ficar com alguém que havia pisado na parede. Ela estava apavorada e não podia deixar seu corpo simplesmente parar. Ela tentava não parar de pensar e continuava surgindo pensamentos que não gostava. Por causa dos familiares que a abandonaram de repente um dia, ela estava constantemente preocupada que aqueles que quebrassem seu muro o abandonassem. Essas pessoas não eram diferentes das partes que operavam a pessoa chamada Jungaian. Ela tinha partes que não seriam um problema se não as tivesse desde o início. Se faltasse uma parte, ela não funcionaria normalmente. Ela não conseguia satisfazer suas necessidades básicas, como comer ou dormir. Ela não podia fazer tudo o que um ser humano precisava para sobreviver. Nunca falei diretamente com ela, mas isso foi. Deve ser uma doença mental. Enquanto eu olhava lentamente para o lado, a vi segurando um cajado e olhando para o céu. O poder mágico fluía constantemente de sua boca e olhos, e ela estava constantemente encantando feitiços. Gritos ecoavam por toda parte. Borom. Com um som alto, os não-mortos foram lançados em todas as direções. Eles tentaram alcançar Jungaian de alguma forma, mas foram bloqueados por uma parede transparente e não conseguiram avançar mais. Protejam Jungaian. Jungaian. Você está bem? Vamos ajudá-lo. Todos, entoem o feitiço. Não importa se você ficar sem magia, então continue entoando o feitiço. Não deixe esses imundos não saírem mais do que a solta. Esses malditos desgraçados. Esses desgraçados imundos. Você ousa machucar Jungaian? Você ousa. Jungaian. Jungaian.
Os membros da guilda da Torre Mágica que passavam tempo com ela, os velhos e avós que cuidavam dela como suas netas, os estudiosos que a respeitavam e os aprendizes que acabavam de começar a estudar, independentemente de jovens ou idosos, estavam levantando a voz. Então como ela poderia controlar suas emoções? Não era simplesmente porque admiravam seu poder ou a admiravam. Essas eram as pessoas que conheciam bem a sua existência, e provavelmente se sentiam atraídas pelo seu lado humano. Eles lhe enviaram apoio com um coração puro. Jungayan, que tal conhecer outras pessoas? Torre Mágica a chamou para fazermos uma refeição juntos. Eu não quero ir. Só quero comer com o Sora. Ainda assim. Pepe, por quê? Vê quer que eu vá? Não. Não quis dizer isso. Eu só. Estou perguntando se você quer que eu vá. Vê você quer. Eu não. Sério mesmo. Eu não. Quero muito conhecê-los. Eles não têm nada a fazer comigo. Enfim. Muitas memórias passaram por mim. Cheira. Hugo. Parecia que ela estava cheirando sozinha em um quarto escuro. Eu vou me tornar um deus mágico. Até a forma como ela tentou se confortar dizendo algo um pouco absurdo. Eu também me tornarei um deus. Essa Sura vai se tornar um anjo mágico. Vou poder encontrar o Opa. Mesmo que ele não possa descer, eu posso subir. N não é tão difícil. Se você tem um objetivo, pode focar. Opa me contou isso. O Opa. Certo. Opa disse que podemos até esquecer as coisas difíceis. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado Jungayan. Você consegue. Não chore. Faça um plano passo a passo. Você fez da última vez e parou. Faça de um jeito um pouco mais específico dessa vez. Achei que não a tinha visto sorrindo ultimamente. As únicas imagens que vinham repetidamente à mente eram dela enxugando lágrimas ou sendo coberta com um cobertor. Às vezes ela ria feliz, mas logo ficava deprimida. Também achei que encontrar outras pessoas poderia ter um papel positivo nela. Eu nem tinha certeza se aquilo era realmente o certo ou o certo a fazer. Eu não conseguia distinguir quem a procurava por puro propósito. Se eu a tivesse convencido, poderia ter marcado um encontro com outra pessoa, mas... Com licença, mas tenho um pedido para Jungayan. Eu me recuso. Se quiser falar sobre um assunto público, entre em contato com a guilda. Jungayan, vamos. Ok. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Acho que entendi errado a pessoa. Pituei. Homem sujo. Vê você quer que eu mate ele? Na maioria das vezes, os resultados não eram bons. Quero fazer uma oferta para recrutá-lo para nossa guilda. Cala a boca, desgraçado. Não entre em contato comigo no futuro. Estou pesquisando nova magia. Surani. Sinto muito dizer isso, mas se ela puder me ajudar um pouco. Não me ligue mais. Havia muita gente que fazia sugestões descaradamente sem sentido. Eles não eram os únicos que cobiçavam o punhado de conhecimento que ela possuía. Na verdade, houve alguém que roubou o conhecimento de Jungayan. Ela era uma bruxa contratada como assistente quando estava no meio dos estudos e alguém para preencher vagas caso tivesse outro trabalho a fazer. Quando ela desapareceu alguns dias depois, também lembrei que ela não ficou desapontada. Ela nem mencionou por que não apareceu, e não fez perguntas sobre ela. Ela não poderia ter se machucado porque não tinha interesse nela desde o começo. Jungayan. Talvez. Isso. N eu não sei. N não sei sobre isso. Eu realmente não sei. Ela nem acreditava em si mesma. Ela não tinha quem pudesse lhe dar força e dotá-la de relacionamentos saudáveis, então tirou suas conclusões e não avançou. Era por isso. Comecei a me emocionar porque estava pensando nisso. São tantos. Como assim? Tem tanta gente que te ama. Ei, quem poderia odiá-la? Há tantas pessoas torcendo por você sem nenhuma condição. Jungayan. Você acha que está sozinho e que ninguém gosta de você, mas não é o caso. Olha só. Olha só essa cena. Você não precisa achar que está sozinho. Você não está sozinho. Bem, claro, ela não está sozinha. Muitas pessoas acreditam e a seguem. Não sei por que o Sora está falando assim de repente. Todos os membros da Guilda Azul acreditam nela. E a Jin, e os novos membros da Guilda Alps também. Faz tempo que não a vejo, mas a Eone disse que às vezes se preocupava com ela. Você está vendo isso, Jungayan? Yunsung, Yungnin, Kimo, Yeri, o gerente Kim Yeon, Aong e Shang Ryu. E não só os membros da guilda. Você é o bruxo mais amado de todo o continente.
Talvez todo mundo esteja torcendo por você. Sim. Todo mundo está torcendo por você. Todos gostam e pensam em você, as pessoas da Torre Mágica, as pessoas do estado, o povo de Lindell, as pessoas que encontro quando vou caminhar, e as pessoas que encontro em um café ou restaurante. Quem mais podia apoiá-la não estava ali. Por isso achei que seria bom se ela visse essa cena. Talvez todos estivessem rezando. Inúmeros bruxos que lutaram contra o enorme poder mágico, criando milhares ou até dezenas de milhares de círculos mágicos, e aqueles que a fortaleceram com sua própria magia realista também entoaram feitiços. Eles a observavam e enviavam orações. Os cidadãos de Laios provavelmente são iguais. Não é como se estivéssemos salvando eles duas vezes. Sim. Anime-se. Jungaian. Anime-se. Arquimago. Ouçam todo o exército de Laios. Nunca deixe os mortos-vivos chegarem até o Arquimago. Proteja-a, mesmo que isso signifique abrir mão da sua vida. Para o benfeitor de um país neutro. Por Laios. Vamos mostrar que também podemos arriscar nossas vidas. Vamos protegê-la. Estranhamente, as lágrimas continuavam a cair. Jungaian. Você está vendo isso? Foi nesse momento que grandes asas saíram das costas de Jungaian. Eram tão enormes que pareciam feitos com puro poder mágico. Uma aglomeração de magia. Não, uma cristal de magia. Não, a própria magia. À medida que se espalhavam, parecia que um vento enorme soprava em Laios. Talvez devido à influência do poder mágico, a imagem dela se erguendo no ar era simplesmente fenomenal. A figura de Jungaian cercada por 4 pares de asas a fazia parecer um anjo. A energia mágica que continuava a sair de sua boca e olhos desapareceu em algum momento. Ao contrário do jeito que ela continuava a gritar, seu rosto calmo parecia ter amadurecido. Enquanto ela abria suas asas, um feixe de energia mágica começou a se espalhar pelo céu. Uma enorme barreira cercou Laios novamente com um som majestoso. Jungaian? Você consegue ver isso? Ah! Sim. Você é. É Sissora. Eu? Sim. Eu? Pensar. Eu sou o Deus mágico. Ainda não sou bom o suficiente, mas... Sim. Muitas pessoas acreditam e amam. Graças às pessoas e... O quê? E às vezes tolos ajudam, certo? Não. Isso. Vivem é o que? Sora. Achei que algo estava errado. Naquele momento, confirmei que um enorme fluxo de poder mágico estava lentamente se aproximando de mim. Vou fazer de você um anjo. Regressor Instruction capítulo 842, o último, 75. Eventualmente, comecei a ver as asas mágicas lentamente se enrolando no céu. Aqueles que olhavam fixamente para o céu começaram a esfregar os olhos em descrença. Os bruxos que lançavam feitiços, os que rezavam pelo arquimago e todos que empunhavam suas espadas para enfrentar os mortos-vivos olhavam fixamente para todos, exceto uma pessoa. Não houve aplausos para ouvir. Em vez disso, estavam quietos, sem palavras, como pessoas cujos pensamentos haviam sido paralisados por um momento. A visão da arquimaga abrindo suas asas feitas de poder mágico era uma visão incrível daquele tipo. Era o processo de um humano ganhar divindade, o processo de descascar e crescer dos mortais, mas também era uma visão que não podia ser simplificada tão facilmente. Os círculos mágicos coloridos e brilhantes que bloqueavam a magia do demônio sombrio se destacavam. 4 pares de asas continuamente estendidas envolveram toda Laios para retribuir sua fé, para mostrar que ela não seria derrotada pelo mal. A luz daquele poder sublime e mágico continuava a se expandir sem parar. Anjo. É um anjo. Mãe, olha isso. É um anjo. O arquimago do estado. Bonito. É lindo. Que magia é essa, Senhor da Torre? Essa visão. Como posso definir isso como magia? Isso não é magia, mas o poder de Jungaian. Achei uma piada absurda, mas parece que ela realmente virou a deusa mágica. Ela foi além de seus limites para salvar o continente. Deus mágico. Não parece que todos os poderes mágicos do continente estão abençoando seu novo nascimento. Quanto mais eu ouvia as vozes murmurantes e as vozes inaudíveis de muitos de seus apoiadores, mais seu poder crescia. Brincando com sua longa barba branca, o bruxo observava a cena com uma figura inocente que não combinava com sua idade. Asas mágicas. Eles não se parecem com a pureza dela? Sim. Parece que contém a transparência de Jungaian. Eu nem consigo mais rezar com um sorriso.
Foi uma cena tão incrível que fiquei de boca aberta. Porra! O que é isso agora? Foi uma cena de queixo tão impressionante. O que? Como você fez isso? Jungayan estava constantemente sugando a magia ao seu redor. O que aconteceu? Imagem. Considerando que absorvia a divindade ao redor dela, me fazia pensar se ela estava esperando por essa situação o tempo todo. Ela sorriu, o corpo tremendo e os punhos cerrados, criando uma imagem estranha de alguma forma. Parecia que eu não era o único a pensar assim. Park Deokegu piscou e torceu por Jungayan, mas Ansora, que começava a se enredar em um enorme caule de magia, lutava para se afastar o máximo possível. O fluxo de poder mágico, que subia pelo tornozelo, começou a puxar seu corpo para mais perto. Ela estendeu a mão como se tentasse escapar de alguma forma, mas o fluxo de magia que a cobria não permitiu. Ah! Jungayan! 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 Estou com medo. Eu. Assustado. Me perdoe, por favor. Me perdoe, por favor. Porra, claro, deve ser assustador. Ela estava transformando à força um humano em um anjo. Qualquer um que de repente se transformasse em outra raça teria medo. À medida que continuava a envolver seu corpo, ela ficava cada vez mais apavorada. Um pouco de dor poderia acompanhar, pois normalmente não era possível. Talvez houvesse um jeito mais suave, mas não havia como Jungayan, que acabara de começar a usar sua divindade, perceber isso. Ela não parecia pensar em outra coisa além de transformar Ansura em um anjo assim que pudesse. Jungayan. Jungayan. Finalmente, uma enorme faixa de magia envolveu seu corpo completamente. Um braço agarrou e estendeu entre os caules, mas suas tentativas também foram engolidas. Finalmente. Agora está tudo bem. Sora. Ansura surgiu com um par de asas pretas transparentes nas costas. Por um breve momento, seu rosto ficou coberto de lágrimas e nariz escorrendo, mostrando que ela sofreu muito, mas ela ainda olhava silenciosamente para suas costas, hipnotizada por eles. Ela então olhou para Jungayan, seu coração surpreso e aparentemente incapaz de se acalmar, mas mordeu os lábios e ficou mais mole ao vê-la exausta. Você ficou com muito medo? Doeu ponto de interrogação sim. Agora estou bem. Graças a Deus. Agora estou bem. Eu estou realmente feliz. Não foi uma sorte. Ela provavelmente ficou surpresa porque virou um anjo do nada. Mas será que ela estava realmente bem agora? No processo de transformar Ansora, parecia que ela havia consumido muito poder mental, mágico e divindade. Parecia que ela conseguia desmontar o que estava lá fora casualmente, mas eu senti os lábios dela tremendo porque ela não estava em boa condição. Com um baque, magia demoníaca mais uma vez esmagou as asas de Jungayan, mas ela só fez um barulho alto com os braços bem abertos. Você não está atuando, né? Ayan era realmente mal. Não era que eu não gostasse. Foi realmente impressionante. Só. Não era que ela fosse má. Ela só tinha um lado perverso. Eu vou te proteger, Sora. Deokegu. Eu vou te proteger. Ela nem gaguejava. Com um som alto, as asas de Jungayan caíram uma vez, e aqueles que olhavam para cima gritaram. Eles enviaram orações, aplaudiram por ela e lhe deram força. Os magos da torre continuaram a entregar poder mágico a ela. Se isso era atuação, provavelmente ela estava dançando por dentro de empolgação. Havia muitas coisas que nosso Ayan viu e aprendeu. Ela realmente estava fazendo isso de propósito, certo? Isso não foi uma crise real, foi. Eu posso te proteger. Eu posso te proteger. Ela mordeu o lábio, e sangue jorrou de sua boca. Desviei o olhar dela por um momento, e o corpo dela parecia estar todo em farrapos. Fragmentos de seu poder mágico caíram de suas asas, sustentando sua magia. Ansura olhou fixamente para a cena e então... Suspirar. Suspirar. Eu posso te proteger. Jungayan. Ela se levantou e começou a segurar sua mão. Foi uma cena emocionante. Se ao menos isso não fosse apenas uma encenação. Como não conseguiria chorar ao ver uma pequena bruxa tentando lutar contra o mal sacrificando tudo o que tinha. Ansura também, parado ao lado esquerdo de Ayan, que tentava desesperadamente revidar, parecia ter esquecido que ela acabara de nadar no fluxo de seu poder mágico, e continuava sentindo. Eu não tinha certeza se ela estava se lavando o cérebro ou não. Você consegue. Aguente firme, Jungayan. Obrigado. Sora. Foi porque era uma situação extrema. Não.
Quem não se deixaria enganar por isso? Foi o mesmo com a luta livre profissional. Havia um roteiro, mas o perigo era real. Eu não sabia quem era, mas queria ver o rosto do cara que ensinou essas coisas para Jung Yanyan. Ela está se adaptando rápido. Sinceramente, estou com medo. E sua habilidade prática não era comum. Ela nem percebeu que o que entrou em seu corpo era divindade. O que ela já estava fazendo me fez pensar que Jung Yanyan estava apenas sendo ela mesma. Afinal, claro, ela não podia aparecer agora porque não tinha contrato direto, mas eu estava preocupado que ela pudesse fazer outra coisa. O fato de ela ter criado seu próprio anjo agora era como dizer que já tinha feito algo extraordinário. Contudo, agora, talvez eu pudesse deixar essa preocupação de lado. Bom, ela estava criando uma ótima oportunidade para os aliados. Ótimo, nosso Ayan. Muito bom. Ouvi o invocador de demônios murmurando. Você fez uma besteira, falso desgraçado. Parece que a mudança que você salvou virou lixo. A escória da praga provavelmente pensava o mesmo que a escória invocadora de demônios. Traço. Não posso dizer nada. Isso é inútil. Ele parecia inclinado a continuar falando mal dele. Você está bloqueando bem, mas é só sorte. Tenho muitos movimentos preparados, e só um deles deu errado. Vocês ainda não me derrotaram. Esse falso desgraçado deve estar pensando que ainda não perdeu. O que poderia ser mais fácil do que lutar contra um tolo que acredita que nunca vai perder? Sua arrogância vai te sufocar. Insetos como você são os que estão destinados a perder. Meus pensamentos estão cheios de convicção, não de arrogância, e suas ações não vão afetar o resultado. Olhe ao redor do campo de batalha. Olhe o que sobrou. No fim, não há nada que você possa fazer. Estou ficando cansado da disputa inútil na linha de frente. Acreditar que você pode vencer esse grande campo de batalha com um pequeno ganho. É um absurdo. Eu nunca fui para o campo de batalha, seu falso desgraçado. Eu me diverti com você, mas... Traço. Você vai ter que ceder seu assento agora. Certo. O lixo invocador de demônios está certo. Era exagero dizer que ele nunca entrou no campo de batalha. Considerando que o inferno de invocadores de demônios tentou controlar a situação desde o início, ele provavelmente estava blefando. No entanto, não era mentira dizer que ele teve que abrir mão do seu assento. O papel desse lixo era apenas conectar as pontes desde o início. Havia muitos cavalos e muitas cavalgadas, e como resultado, ele construiu uma ponte forte dentro do tempo estipulado. Como esperado, o caminho para a linha de frente se abriu. Os olhos daqueles que não sabiam ler o campo de batalha não viam nada, mas eu certamente podia ver o caminho. O pedaço de lixo da peste provavelmente também estava olhando para ele. Em meio às múltiplas guerras de desgaste, ele testemunharia a construção de uma ponte robusta. Ele franziu a testa. Parecia que eu não estava errado. Desta vez, sua expressão distorcida apareceu, quase como se seu orgulho tivesse sido ferido, e ele não teve escolha a não ser pensar que seria benéfico pensar no próximo passo. Não éramos os únicos vendo essa cena agora. Jin King não disse nada, mas... A fera vermelha caminhou pelo caminho com um rosto confiante e logo correu em direção ao lugar que mais desejava. O Senhor da Praga permaneceu em silêncio. Ele observava a fera se aproximando, incapaz de dizer algo. Talvez ele tenha percebido que ela não podia ser chamada por palavras como humano humilde ou inseto. Nem demorou tanto para ela chegar ao campo de batalha e soltar um rugido. Vamos. Vamos. Meus irmãos e irmãs. Para o mercenário vermelho. Para o mercenário vermelho. Pelo Deus da guerra. Regressor Instruction capítulo 843. O último, 76. O calor do campo de batalha era palpável. Qualquer um acharia desagradável. Eu tinha certeza de que qualquer um que já tivesse estado no campo de batalha, nem que fosse uma vez, não o receberia de braços abertos. Eles passaram por companheiros feridos, encontraram inimigos e se enfrentaram com suas espadas e lanças. Um rugido ensurdecedor foi ouvido, junto com gritos de todos os lados. Eu estava sem fôlego. Senti malícia, hostilidade e loucura se espalhando pelo ar, e o cheiro fétido de sangue e suor dificultava a respiração adequada. Meu corpo estava encharcado de suor, e era impossível distinguir o que realmente estava acontecendo. Para as pessoas comuns, o campo de batalha era algo que temiam e nunca mais gostariam de experimentar. Claro, alguns gostavam desse ambiente. O lixo da brigada,
Os assassinos psicopatas tristes e alguns dos veteranos viciados em guerra e mercenários aposentados. Honestamente, nunca tinha entendido como era ser viciado em guerra, mas pensei que poderia haver os mercenários vermelhos. Eles são realmente incomuns. Definitivamente eram incomuns. Vamos, camaradas. Para a batalha, meus irmãos e irmãs. Não pare. Acusação. 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 Lutem, desgraçados, lutem. Não morra. Não morra. Vamos nos encontrar de novo depois que tudo isso acabar. Sério. Eu sabia que a atmosfera da Guilda dos Mercenários Vermelhos era inerentemente selvagem, mas parecia mais desorganizada do que eu pensava. Havia pessoas como Shoyong que julgavam a situação com bastante frieza, e embora fossem feitos de músculos, havia a sensação de que eram cabeças de músculo racionais. Eles tinham boas maneiras, e a proporção dos que estavam elegantes também era bastante alta. Claro, as regras definidas pela guilda lhes incutiam razão, mas à medida que essas reputações se acumulavam, eu tinha esquecido disso. Por um momento, esqueci que era Shaira que segurava aquelas gangues de delinquentes. Eu tinha esquecido que, se ela os colocasse no mundo imediatamente, eles se tornariam criminosos ou já seriam pessoas que causariam problemas em algum lugar. Matem eles. Matar. Morram, seus desgraçados. Bruxos, tragam apoio. Apoio. Mover. Bastardo. Mover. Venham, seus insetos demoníacos. Sem essa. Não era a primeira vez que vi os mercenários vermelhos no campo de batalha, mas parecia tão estranho para mim. Eles não lutavam como soldados treinados em formação. Era mais como assistir feras sem coleira. Eles são uma bagunça total. Alguns tinham machados, e outros tinham escudos. Assim como as armas que carregavam, seus estilos de luta também eram diferentes. Alguns lutavam sem armadura porque estava quente, e outros usavam seus cajados como armas contundentes, apesar de serem bruxos. Alguns lançaram armas enormes, enquanto outros riram alto após serem atacados pelos bruxos inimigos. Alguns lutavam imprudentemente com seus corpos bagunçados, puxando flechas presas nos braços, e outros vasculhavam o campo de batalha com olhos que pareciam enlouquecidos. O campo de batalha estava em tanto caos que eu entendia por que ela não afrouxou as coleiras até agora. Eles são bárbaros. Você precisa chamá-los assim? De qualquer forma, foi o campo de batalha que eu projetei. Não tenho mais vontade ou direito de me meter, mas não me sinto confortável assistindo uma batalha assim. Prefiro não presenciar. Não vamos fingir ser dignos, de verdade. O que um homem criado como um Murkida em uma estufa saberia? O que um homem que cresceu com bons pais, criado com o máximo cuidado e afeto, saberia? Onde está a dignidade no campo de batalha? Não tente me insultar dizendo coisas inúteis, Lei Qilong. Também não sou uma pessoa que busca dignidade no campo de batalha, mas há uma linha que não deve ser ultrapassada. Você nem pode chamar isso de guerra. Me diga como isso é diferente de mercenários baratos e bêbados lutando em tavernas aleatórias. O Mercenário Vermelho, que é uma das 3 principais guildas de Lindell, é assim. Abri caminho para eles, mas sinto que me tornei lixo em troca. Então é por isso que você está sentado aqui assim agora. O que você sabe? Um cara que não entende nada sobre lutas tão apaixonadas senta-se numa cadeira e fala sobre estratégia e táticas. Você já sentiu esse tipo de calor? É por isso que os trabalhadores de escritório não são adequados para seus cargos. Pessoas que estão ocupadas discutindo a conversa de mesa não sobreviveriam ao ataque deles. Pelo menos comparado a você. É porque eu não disse nada, mas prefiro estar desse lado do que do seu. Se eu tivesse ido lá, teria me adaptado bem. Prefiro estar em campo. Sou fundamentalmente diferente do exército. Isso é besteira, e você sabe disso. Seu desgraçado. Ele franziu a testa, expressando seu desprezo. Eu entendia seus sentimentos até certo ponto, mas talvez o que ele acabara de dizer não fosse verdade. Ele só estava se sentindo incomodado. Talvez ele só não quisesse admitir isso. Como ele poderia entender que eles estavam alcançando resultados mesmo lutando daquele jeito? Talvez os valores que ele havia estabelecido à sua maneira tivessem sido despedaçados. Quantos campos de batalha aquele desgraçado teria passado no continente? Sobre quantos campos de batalha ele já tinha escrito uma tese? Com muita tentativa e erro, pude ter certeza de que ele definiu a guerra à sua maneira. Ele era um desgraçado cheio de arrogância mesmo.
Eu nem consegui imaginar o quanto ele tinha orgulho em suas teorias. No fim, surgiu uma nova teoria que ameaçaria seus estudos, ou para ser mais preciso, casos que contradiziam suas obras surgiram. Embora definitivamente não pareça organizado, parecia organizado ao mesmo tempo. Eu nem sabia como expressar isso. Suas classes militares não eram devidamente divididas, e as linhas não eram normais. Eles apenas avançavam sem querer, e não havia nenhum comandante adequado à vista. Imagem. Alguns usavam o distintivo de comandante, mas até eles só se concentravam em enfiar seus machados nas cabeças dos demônios. Os rostos e corpos daqueles que xingavam enquanto espumavam pela boca estavam encharcados de sangue demoníaco. Para ser honesto, era difícil dizer quem era o demônio naquele cenário. Algumas cenas eram tão cruéis que me fizeram pensar nos demônios como vítimas. Eu nem conseguia usá-lo para divulgação. Mas, por que eles parecem tão organizados? Não estava falando besteira por causa do resultado, mas definitivamente havia regras para os movimentos deles. Parecia que eles estavam simplesmente soltos, mas também parecia que o que estavam fazendo já havia sido acordado antes. As baixas foram mínimas, e havia diretrizes que nem eles tinham conhecimento, mas que ainda assim seguiam. A forma como agiam e se moviam de maneiras diferentes parecia que se moviam como uma única unidade. Quebra-cabeças sem sentido se juntavam para preencher as falhas uns dos outros e desenhavam um quadro. Foi perfeito. Foi a obra-prima mais incrível. Eles provavelmente não conseguiriam fazer isso do mesmo jeito, mesmo que fizessem de novo. Eu posso garantir. Tinha que ser resultado do acaso. Eles já lutavam juntos antes disso, então seus corpos de alguma forma se acostumaram, e agora encaixavam perfeitamente. Se eu pedisse para eles fazerem de novo, eles realmente não conseguiriam. Se Shai-Ra não fosse quem liderasse o campo de batalha, essa cena não teria sido possível desde o começo. O mercenário vermelho quebrou as regras e quebrou a coleira porque Shai-Ra havia mandado fazer isso, e não havia outro motivo. Agora que penso nisso, Shai-Ra realmente tomou essa decisão. Por causa do lixo dos invocadores de demônios. Ironicamente, isso só podia ser graças aos soldados geniais da República. Eles proporcionaram um palco forte onde não desmoronariam. Matem eles. Mate-os. Matar. Acusação. Não pare. Não olhe para trás nem recue. Ouviu-se um rugido, junto com outro som trovejante. Segurando um machado de duas mãos e uma espada em uma mão cada, ela balançava aleatoriamente. Aqueles atingidos por sua espada gigante tiveram a parte superior do corpo arrancada, e os que foram atingidos pelo machado foram esmagados. A cada passo, a terra tremia, e a cada ofensa, uma rajada de vento soprava. Efeitos sonoros que eu nunca tinha ouvido antes na vida continuavam me atingindo. Os soldados que trilhavam o caminho aberto pelo Deus da guerra olhavam, acreditavam nela, a seguiam e davam tudo de si por ela. Ela bloqueou o ataque inimigo com um escudo. Hyulouki entrou na escuridão. Ela acreditava que não morreria. Não, parecia mais correto dizer que ela não tinha medo da morte. Mesmo que morresse, parecia achar que iria para Valhalla, o salão dos guerreiros no além. O Deus da guerra está conosco. O mercenário vermelho está conosco. Hoje, este será nosso túmulo. Enfrentaremos a morte mais gloriosa ao lado do Deus da guerra. Avante, guerreiros. Camaradas. Meus irmãos e irmãs. Vamos abater nossos inimigos por ela. Nada pode nos impedir. Vamos cantar a canção da vitória como sempre. Nossa! Esses desgraçados devem estar bêbados. Pareciam estar drogados, bêbados de loucura e bêbados no campo de batalha. Continuaram dizendo falas que não teriam conseguido dizer se estivessem sãos. Consigo entender por que Ankimo não conseguiu se acostumar. Considerando que provavelmente teve que ficar timidamente entre os enormes mercenários vermelhos encharcados de loucura, era totalmente compreensível porque ele tinha vindo para o azul. Eles cantavam melodias vitoriosas e elogiavam o Deus da guerra. Shai-Ra apenas riu. Ela continuava cortando os inimigos e esmagando-os como insetos, explicando por que deveriam acreditar nela. Testemunhar isso foi simplesmente avassalador. Mas ela estava ainda mais. Crage. O poder dela era suficiente para me deixar admirado. Ah! Ah! Magia! Bruxos! Avancem! Avanço! Não olhe para trás. Morreremos ao lado do Deus da guerra. Eu vou dar minha vida por ela. Esses desgraçados estão loucos. Atravessar a ponte que o lixo do invocador de demônios havia feito não era uma tarefa fácil.
O lixo da peste não teria sido burro o suficiente para deixar aquela estrada escancarada. Eles tentaram reforçar as linhas de frente e bloquear os buracos enviando mais tropas, mas nenhuma dessas ações foi influente o suficiente e se tornou sem sentido. Embora pudessem enfrentar suas limitações físicas, os soldados do Mercenário Vermelho, liderados por seu líder, não se cansavam. Quão constrangido seria isso? Quão irritado ele está? Talvez o lixo da praga estivesse mais estressado do que o lixo do invocador de demônios. Aquele inseto nojento. Aqueles insetos imundos. Eles ousam. Ousar. Uma explosão pôde então ser ouvida. Shaeha segurou o cabelo do lixo da peste com uma mão e o jogou contra a parede. Crash. Quanto tempo, querida? E aí? Sua maluca vermelha que nem sabe seu lugar. Cala a boca, desgraçado. Seus punhos enormes bateram no rosto do homem. Boo. Nossa. Eu não consigo assistir isso. Boom. Crash. Crack. Boom. Eu realmente não consigo assistir isso. Regressor Instruction capítulo 844, o último, 77. O rugido continuou assim. Os sons ensurdecedores de punhos batendo no rosto de alguém ecoavam nos meus ouvidos. Cada vez que ela balançava o punho, parecia que uma onda de choque explodia. A visão dela segurando o cabelo do lixo da peste e socando ele me lembrou da batalha com os querubins, mas ver o corpo encolhido da vítima o fazia parecer mais lamentável que o outro cara. Seu corpo se agitava como uma boneca de papel. Eu estava começando a sentir que estava com dor, já que ele parecia comigo. Ela o jogou contra as paredes e por todo lado. Ele tentou resistir mesmo enquanto seu corpo quicava nas paredes e voava, mas não conseguia enquanto os ataques incessantes o desconcertavam. Bang! Ele foi jogado contra a parede mais uma vez. A fera vermelha então subiu sobre ele, juntou as mãos e as bateu sobre ele como um martelo. Enterrado no chão, ele tentou se levantar, mas ela apenas deu um chute no rosto dele. Naturalmente, seu corpo ricocheteou na parede seguinte. Ela não tem misericórdia. Lembrei quando Kim Il-sung me bateu. Ele deve estar pensando que quer ir para casa. Ele vai querer desistir agora. Ele acordou com apenas um golpe. Sem contar que não era de Kim Il-sung, mas sim de Shaeha. Os socos dela realmente eram para matá-lo. Mesmo que seu status ganhasse uma melhoria, não havia como esse dano não se acumular. Achei que não seria estranho se ele se aposentasse imediatamente nessa situação, mas havia variáveis. Aquele lugar era um ninho de lemur. Esse não era o campo de batalha da Shaeha, mas o do lixo da praga. Eu não sabia o quão eficaz seria, mas a parede interna não funcionaria como um material amortecedor? Ou talvez ele tenha criado um meio de espalhar o dano para outros lugares ou instalado dispositivos de segurança em vários lugares para proteger seu corpo fraco. Eira também percebeu que a sensação no punho não era boa, o que ficou evidente quando sua expressão ficou um pouco desconfortável. Quem deixou nossa Eira desconfortável? Como se achasse que separar o pescoço e o corpo seria suficiente. Ela pegou o machado e o balançou, mas um enorme tentáculo saindo da parede interna bloqueou a lâmina. Colisão. Os tentáculos ainda foram esmagados por aquele som, mas não foi um movimento ruim. Afinal, era só para ganhar tempo. Ela devia ter pensado que seria possível ele controlar a situação atual se tivesse controle sobre o ninho de lemur. Vi os tentáculos explodindo de todas as direções e correndo em sua direção. Ela riu e balançou o machado mais uma vez, mas os apêndices estavam preenchendo o lugar. Não era uma visão agradável vê-los repetidas vezes. Elas estavam sendo esmagadas e rasgadas, e substâncias estranhas que eu não queria explicar saíam delas. Foi uma cena que me fez franzir ainda mais a testa. Me lembra o vídeo que assisti. Naquela época, Lei Keelong certamente tinha um espírito faminto. Ele teve que ter coragem de se incendiar para fazer um trabalho decente. Agora que ele havia entrado na linha burocracia, de certa forma, era certamente um pouco mais repulsivo do ponto de vista de uma terceira pessoa. Aqueles apêndices constantemente se contorcendo regeneraram, dividiram e fundiram. O ninho, cheio de cores repulsivas, ficou ainda mais bizarro do que qualquer masmorra. Não há resposta para isso. Não havia fim para eles. Eira continuou lidando com os tentáculos, mas o resultado da luta não parecia muito bom, já que eles estavam constantemente se regenerando. O truque da masmorra está sendo mantido. O ninho de lemur também estava programado para sugar constantemente a magia dos humanos capturados e manter o ninho em seu corpo.
Parecia que estava sendo fortalecido um pouco, mas era verdade que o próprio truque estava sendo mantido. Não havia como Eira, que tinha uma conexão profunda com o ninho de lemur, ter esquecido disso, mas ela continuava empunhando seu machado e espada. Não parecia importar. Ela avançou, destruindo tudo o que incomodava. Ela lutou tanto que a taxa de destruição deles foi mais rápida que a de recuperação. O poder regenerativo da masmorra não resistia a ela. Os guerreiros vermelhos começaram a sair com um enorme rugido. Ela sabia. Parecia que ela vinha se preparando constantemente para um ataque de masmorra. Deixando um machado como presente na testa do demônio, os soldados começaram a se aprofundar. Ela precisava estar se movendo para bloquear a magia que mantinha a masmorra. Esses insetos imundos. Esses insetos sujos. Como ousa? Como ousa? Eu vou matar todos vocês. Eu vou. Vou matar todos vocês. Seus filhos da puta. Ponto mesmo vale para você, sua vadia vermelha nojenta. Vou fazer você pagar. Não pense que vai sair daqui vivo. Este será seu cemitério. Não vou deixar nenhum de vocês escapar. Nenhum. Ele sempre fala muito. Ele era bom em falar, considerando que havia se enrolado em um enorme escudo ósseo. Droga. Esses filhos da puta. A expressão dele é notável. Ele parecia muito bravo. Ele parecia tão apaixonado que comecei a me preocupar que ele pudesse ter perdido a razão. Embora, no estado do Onkileone, não existisse tal coisa como desviar tanto do conceito. Talvez a personalidade original dentro dele tivesse mudado. Com o passar do tempo, ele se afastou cada vez mais do personagem do Senhor da Peste. Era só uma hipótese, e talvez pudesse ser julgada como um erro que não importava, mas depois de vê-lo murmurando baixinho para si mesmo, talvez. Achei que talvez a versão de estúdio do Lei Keylong estivesse realmente dentro dele. Eu não posso perder. Neste lugar. Não posso desabar num lugar desses. Foi um momento passageiro, porém. Não preciso pensar muito sobre isso. Nada mudaria, mesmo que ela desse uma versão fictícia da personalidade dele para criar um verdadeiro Senhor da Praga. Do ponto de vista dele, seria injusto. Além disso, ele também estava se saindo melhor do que eu esperava. O lixo da peste não cometeu erros. A maioria das coisas saiu como ele planejava e, em alguns casos, foi um golpe eficaz para mim. Às vezes ele até nos surpreendia fazendo um movimento surpreendente. No entanto, era só isso. A única razão era que ele não teve sorte. Jin King esmagou o cérebro que ele estava ostentando, e Jungayan bloqueou sua jogada ambiciosa. Sobre o poder dele de lutar, eu realmente precisava dizer algo. Vê-lo sendo espancado por Shaeira daria resposta a qualquer um. Desde o momento em que ela entrou no ninho, ele perdeu toda a esperança. Consigo ver assim. Ele tinha suas circunstâncias, mas eu também tinha as minhas. O que uma pessoa criada pode fazer, seu desgraçado? Então, só entra. Essa é nossa força como um só, escória da praga. Eu não consigo. Não posso encontrar meu fim num lugar assim. Prove o poder da luz e o poder de seus companheiros. Eira. Bata nele por mim também. Num lugar como este. Não posso ser quebrado assim. King, diga alguma coisa também. Droga. Droga. Você acha que eu vou desmaiar assim? Contra vocês, filhos da puta. Você acha que vou desmaiar depois de ser provocado assim? Me? Você sabe o que deixei para trás para estar aqui. Não fala besteira e volta para casa rápido. Como um pedaço de dados usa tentar estar no mesmo nível dos humanos. Vocês não vão entender o que eu aposto em estar aqui. Seu desgraçado. Isso pode ser uma quebra de contrato. Se você resmungar enquanto está preso ao calor. Eu não posso perder. Eu. Não posso. Ele segurou a cabeça. Era como esperado. Provavelmente ele tinha passado dos limites. Ofegante constantemente, ele começou a lutar contra a Shaeira, que continuava balançando seu machado e espada contra ele. Não foi uma luta tensa, já que o resultado era óbvio, mas uma cena realmente esplêndida se desenrolou diante de mim. Ele continuou a se afastar, ligando fantasmas a Eira. Ele tentava machucá-lo usando os tentáculos do ninho e os ossos que havia invocado. Crash. Junto com esse som, ele soltou um rugido que não parecia nada comigo. Eu podia ver o quanto ele lutava desesperadamente. Quase me fez chorar, mas agora ele era só um vilão, uma grande fonte de divindade. Ossos afiados e maciços tomaram forma no ar, avançando em direção a Eira.
mas se quebraram com um único golpe de punho. Os tentáculos plantados para contrariar o movimento foram destruídos instantaneamente, e a praga plantada por eles não conseguiu penetrar sua imunidade. Foi acompanhado por um efeito sonoro como se a pele tivesse tocado o ácido, mas sua habilidade de autocura não era exclusiva dele. Morra. Morrer. Por favor. Morrer. Seu monstro louco. Quem ousou deter o guerreiro vermelho, que estava firmemente armado com o poder da coragem e da justiça? Droga. Descansa agora. Droga. Ofegar. Ofegar. Não tínhamos sonhos nem esperanças. Pua. Pu. Pua. Ele ficou maluco. Pua. Sou eu quem vai ganhar. Esta é minha vitória, seus bastardos sujos e nojentos. Nossa. Ele deve ter enlouquecido. A mudança repentina em seu rosto foi constrangedora. Jinkin parecia olhar para o lixo da peste com olhos silenciosos, como se estivesse envergonhado. Foi então que ele começou a ser envolvido em magia misteriosa. Eu estava preocupado que ele se autodestruísse, mas não foi o caso. Quando foi envolto em uma magia acinzentada, sua figura ficou invisível. Esse desgraçado astuto. Não pude deixar de pensar em como essa história terminou. Esse desgraçado espertinho e real. O cara envolvido em magia estava gradualmente tomando forma. Era um olhar familiar. Embora fosse diferente de antes, ele definitivamente estava assumindo a forma de Belial. Fui burro demais? Ele cresceu, e quando balançou o braço, Shaira foi lançada com um som alto. Por que não pensei nisso? Porque eu havia esquecido que o Senhor da Peste terminou com a batalha entre Belial e Benignore, não com sua morte. A condição para limpar o evento principal de Plaguelor não era derrotar o lixo da praga. A condição da clareira era, invocando Benignore. Obviamente, haveria um evento. Se ele tivesse pedido para fazer o final anterior na forma de Belial, teria havido um evento em que eu poderia invocar Benignore também. Eu deveria ter me preparado com um pouco mais de detalhes. Eu deveria ter olhado para trás devagar e, como nos eventos anteriores, deveria ter passado por esse evento com cuidado. Esse desgraçado ousa blefar. Era uma técnica comum, apunhalar pelas costas. Ele queria que pensássemos no ninho de Limur como um palco, e limitou o campo de batalha a si mesmo. Ele já tinha feito muitos quebra-cabeças escondidos e não nos deixou pensar em Asteres ou Idempiesses. Embora tenha deixado de lado os elementos dos eventos ou missões da masmorra, ele concentrou todas as flechas apenas em si mesmo. Foi uma aposta para ele e um movimento arriscado, mas, como resultado, fomos enganados. Foder. Esse invocador de demônios. Seu inútil. Um demônio gigantesco saltou do ninho de Limur. Talvez todos estivessem olhando para o céu com olhos vazios. Sou eu? Quem vai ganhar? Todos, exceto uma pessoa. Regressor Instruction capítulo 845, o último, 78. Do ponto de vista dele, deve ter sido a melhor jogada. O processo poderia ter sido um pouco diferente, mas posso garantir que eu teria feito algo parecido se fosse ele. Para esconder completamente as condições para atacar o evento e atrair todos os olhares para ele. Era tudo blefe, e era um roteiro inventado. A expressão arrogante no rosto dele, a forma como ele chamava os humanos de insetos inferiores, o jeito calmo enquanto era espancado, e o que ele deixou cair em Laios eram tudo roteirizado. Percebi imediatamente que havia sido projetado com esse lado como meio. Ele era cauteloso, mas ousado. Ele tinha vários planos de saúde, e jogou os dados na época que achou certo. Vendo que ele havia enganado Jin King e Xuejin, só podia pensar que ele estava certo. Isso porque os resultados realmente diziam isso. Todos olharam para o céu enquanto ele se tornava uma encarnação gigante de Belial e empunhava uma grande espada. Mesmo depois de esfregar os olhos, não conseguia encontrar a figura de Benignore, que o impedia de participar do evento do Senhor da Praga naquela época. Porque esse era um evento que já havia passado. Foi um evento que passou sozinho enquanto eu prestava atenção no Senhor da Peste, que balançava o rabo suavemente na minha frente. Deve ter havido uma pista. Deve ter havido uma condição. Áreas infectadas que não estavam lá na época, aqueles infectados pela praga, os pacientes isolados e os sumos sacerdotes que as guardavam. Famílias em aflição e aqueles que faziam orações. Uma igreja que trabalhava duro para purificar a terra e o enorme poder divino que estava constantemente caindo. Deve ter sido essa a condição. Se eu quisesse atacar esse evento, como sempre, a chave provavelmente teria sido essa.
Eu deveria ter coletado as divindades que eles haviam reunido ou as chaves para invocar a encarnação de Benignore que poderiam ser usadas no evento principal limpando algumas pequenas. Era assim que os jogos funcionavam, certo? Se eu fosse completar todas as missões em cadeia e missões em cadeia, as recompensas viriam no final. Talvez ele estivesse fazendo algo parecido. Não seria correto supor que ele estava limpando seu próprio pequeno evento enquanto enfrentava este lado? Será que pelo menos eu posso pegar agora? Pode ter sido um pouco tarde, mas pode ser que tudo bem. A divindade se reunia mas em momentos de crise, e nem tudo havia sido arruinado ainda. Yejin, vamos ver se conseguimos prosseguir com pequenos eventos ou missões centradas na área infectada, nos infectados e nos sacerdotes de alta patente de lá. Até a menor dica de que é bom. Diga para Jinkin também. Droga. Acho que o orgulho desse desgraçado está muito ferido. Traço. Você está com dificuldade para respirar? Havia desculpas. Isso porque ele não sabia qual seria o próximo evento ou qual seria o final do Senhor da Praga. No entanto, ele mordia o lábio ao perceber rapidamente que havia outras condições. Ele não gostava do fato de ter perdido algo. Provavelmente achou que tinha sido enganado de novo. O oponente que ele achava que estava se divertindo lutando estava na verdade fazendo outra coisa. Do ponto de vista dele, ele havia sido enganado novamente, então eu entendia sua expressão de raiva. No entanto, o que eu poderia fazer? Você não é o único que foi enganado. Tecnicamente falando, eu deveria ter percebido. Lei Keelong. O quê? Você está abaixo do nível. Droga. Falando estritamente, você deveria ter notado. Quem você está culpando por pegar o pedido principal? Chega. Deve haver um jeito de consertar isso agora. Seria inútil vir aqui julgar o que é certo ou errado. Não, não é sem sentido. Não é sem sentido. Qualquer um pode ver que a culpa é sua. Você também é responsável por um eixo do evento. A pessoa que percebeu como o sistema estava rodando ficou louca com o jogo de guerra e se divertiu. Não é natural algo assim acontecer? Você também não está ciente do evento? Ademais, você mesmo já passou por isso. Como eu. Sobre o que aconteceu depois que eu morri. Você disse que era um comandante gênio. Parece que a parte genial morreu. Não importa o que você diga, isso não muda o fato de que você negligenciou seu trabalho porque estava envolvido em jogos de guerra. Se você tivesse resolvido isso antes. O quê? Foi então que Shuejin, que vinha relatando discretamente a situação, bateu na mesa. Deus. Parar. Realmente. Está uma bagunça aqui, então por favor. Pare. Se o vice-mestre da guilda também quiser dizer algo, diga. O mesmo vale para o comandante. Mesmo nessa situação, vocês precisam brigar e morder um ao outro assim? Lei Keelong começou. Ok, vamos parar. Droga. Mostrei um lado duvidoso. Droga. Por que eu? Olha ele confessando a culpa agora. Yejin, deixa eu dizer mais um, eu disse. Chega. Parar. Agora. Imagem. Bem. Ok, vou mandar Alpes. Ah. Como você disse, pode ser um pouco tarde, mas vamos conseguir acompanhar. Talvez ela. Não é uma má escolha. Sim. O cachorro que estava com ela tinha um bom faro, então o feedback certamente chegaria em breve. Se Shuejin também achou que era certo seguir com o evento mesmo já tarde, talvez eu pudesse ver o resultado mais cedo do que imaginava. Se fosse uma estratégia padrão, Yejin talvez fosse melhor que eu. Primeiro, vou verificar a área infectada onde foi criada. Estamos investigando os infectados, mesmo já sendo tarde. E vamos acompanhar o caso, centrando-nos no relato de que o templo de Lauren foi o primeiro contaminado. Vocês dois, por favor, encontrem um jeito de consertar a situação de encarnação do Belial. Ok, quanto tempo você acha que vai levar? É difícil dizer exatamente, mas vou dar um acompanhamento o mais rápido possível. Alpes. Sim. Assim que chegar, vá para o templo da Lauren. Vou te mandar um grupo para você se juntar com as coordenadas. Se houver uma batalha ou precisar de ajuda, por favor, entre em contato comigo imediatamente. Cerca de 3 horas. O tempo que você pode ficar é cerca de 3 horas. Lembre-se de que você pode se infectar com um pouco mais de tempo. Quanto mais rápido, melhor. A Alpes, que assentiram, desceram do grifo e correram freneticamente com o Itei. Não havia necessidade, mas após receber a bênção dos sacerdotes, ela respirou fundo antes de seguir para a área infectada.
Não havia som nas ruínas, onde todos os moradores já haviam sido evacuados. Xuejin olhava para o espelho da deusa com uma expressão preocupada, mas não era sobre Alps com quem ela deveria se preocupar. Morram, seus insetos humildes. A encarnação de Belial com a espada gigante era um problema maior. Definitivamente parecia que uma torre enorme estava caindo. Jin Qing estava se preparando para o ataque a Belial, enviando uma enxurrada de despachos, mas no meu caso, parecia que eu podia ficar um pouco tranquilo. Eihá! Ela estava rindo. Ah! Tudo de braços abertos. Se for perigoso, diga para ela sair imediatamente, Yejin. Eu preparei porque sabia disso. Que? Traço. Claro, eu não tinha preparado nada. No entanto, era inegável que quem fingia ver era o vencedor. Quem conseguisse conquistas primeiro ganhava. Na verdade, essa seria a conquista de Rei Ra, mas não houve problema em participar dos créditos. A enorme espada começou a cair, e Shai-Ra cruzou habilmente o machado e a grande espada para enfrentar a lâmina de encarnação. Boom! Com esse som, o chão onde Shai-Ra pisava desmoronou. O machado e a espada que ela segurava racharam e eventualmente se quebraram. Enquanto isso, vi ela segurando a espada com os braços novamente e mordendo os lábios com força. Ela rangeu os dentes, e o sangue escorria de dentro de sua boca. Parecia que o seu corpo gritava por uma força que ela não conseguia controlar com força muscular, mas ela parecia estar se divertindo. A encarnação de Belial, que havia comido o lixo da praga, estava despejando mais energia mágica na espada gigante, mas não recuou nenhum passo. Morre. Sou eu quem vai ganhar isso. Bull com esse som, a poeira subiu, mas Shai-Ra não sofreu nenhum dano. Depois de soprar sangue do nariz, ela olhou silenciosamente para cima. Devo fazer isso. O quê? Assim, posso lutar direito. O quê? Que? Ei! Você é. Você é. Que diabos? Foi nesse momento que uma luz vermelha escura saiu de suas costas. Algo que eu não podia chamar de asas ou poder mágico começou a envolver o corpo de Shai-Ra tão rápido que ficou estranho. Ei-Ra! Eu te amo. Assim como o lixo da praga continha a encarnação de Belial, a luz vermelha escura ao redor de Shai-Ra começava a tomar forma. Enquanto seu corpo continuava a inflar, algo na forma de armadura era criado de forma constante. Enquanto a encarnação de Belial balançava sua espada, a armadura vermelha ergueu um braço para bloquear a espada e voltou a crescer de tamanho. Quando pensei que ela havia se tornado parecida em tamanho com ele, o corpo vermelho se levantou cuidadosamente. Esse monstro. Monstro vadia, isso é fácil. Era como olhar para um deus. Assim como quando Belial e Benignore, em suas formas gigantescas, colidiram, a encarnação de Belial e do corpo vermelho brandindo armas um contra o outro foi mais do que avassaladora. Cada vez que suas espadas atacavam, eu podia ouvir um rugido que ressoava na terra. O ambiente se transformava em ruínas com muita facilidade. Eu não sabia como ela podia fazer algo assim. Será que Kim Il-sung poderia fazer isso? Porque o lixo da praga na verdade não carregava a encarnação do Belial. Talvez fosse possível. Para ser mais preciso, ele envolveu seu corpo com divindade para criar uma forma. Ele havia recebido um julgamento do sistema como um evento ali. E se ele ganhasse um aumento em suas habilidades? Era fácil dizer, mas uma série de processos assim não era fácil. O que surpreendeu foi que Eihá tinha visto isso uma vez e o imitou imediatamente. Eu não sabia se ela entendia que a divindade em seu próprio corpo havia sido acumulada ou se ela havia criado a forma exata usando magia avançada, mas Shai-Ra colocou sua encarnação em seu próprio corpo. Era instável, mas todo o processo tornava difícil acreditar que aquilo tinha sido uma conquista humana, e me fez esfregar os olhos sem perceber. Sem falar nos mercenários vermelhos. Não, muitos cidadãos da Federação que assistiam àquela batalha também teriam definido o que estava acontecendo agora como sem sentido. Corpo vermelho. Corpo vermelho. Realmente. É um corpo vermelho. Bubu. É uma batalha ridícula. Realmente. É uma visão que os humanos podem sequer criar. Shai-Ra. Crash. Buon. Claro, era uma visão que os humanos podiam criar. Achei melhor dizer algo mais aqui. Está exatamente como planejado. Traço. Parece valer a pena ter seguro, comandante. Traço. Os olhos dele me diziam para parar com as besteiras, mas no começo, pessoas sem vergonha sempre ganhavam. Não deveríamos esconder nossas cartas realmente preciosas até dos nossos aliados.
Regressor Instruction capítulo 846, o último, 79. Parecia que a mentira sobre pegar emprestado o poder do lixo de invocador de demônios para esconder minhas verdadeiras intenções funcionaria. Isso permitiu eu levanto um pouco o queixo e sorriu. O demônio que invoca lixo não conseguia ver meu rosto de qualquer forma, mas a atmosfera e foco eram importantes nesse caso. Tudo correu como esperado. Tudo foi como esperado. Yejin, diga rápido. Ah, por favor. É um desejo para a vida toda. Sério. Tudo estava indo como esperado. Considerando a vasta área de infecção e as situações especiais que nunca foram vistas antes, os resultados são os seguintes previsto. Bem, não tenho intenção de te culpar. Como você disse, você não sabia o que aconteceu depois disso. Não vou te culpar. Atrair atenção era seu papel. A coisa séria era esta. Não teria sido ruim invocar a encarnação de Benignore, mas aquele lixo da praga exigia um movimento que ele não esperava. É que, verdadeiro, ele tentou controlar tudo do começo ao fim. Mesmo que tivéssemos invocado a encarnação de Benignore, ele invocaria. Já pensei em uma forma de lidar com isso. É inegável que houve alguns erros, mas os resultados são perfeitos. Tudo foi como eu projetei. Isso é ridículo. Seu rosto não mentia. Ele pareceu achar besteira no começo, mas tinha em mente a possibilidade de que o que eu estava dizendo fosse verdade. Embora fosse cerca de 1 ou 2%, era suficiente para parecer um sucesso apenas plantando um pequeno suspeita. Como ele já tinha sido esfaqueado pelas costas várias vezes de maneiras incomuns, parecia pensar nisso uma besteira pouco convincente pode ser persuasivo. Mesmo que eu não me gabasse mais, podia garantir que um sentimento de dúvida estava crescendo no coração do lixo invocador de demônios. A fera vermelha e o senhor da praga. Olhe para essa batalha que só deveria acontecer em mitos. É uma cena ótima, não é? Os dois colidiram. O senhor das mentiras, Belial, cresceu enquanto balançava sua espada, mas Shai-Ra não retirar-se. Ela levantou seu braço em forma de manopla, desviou a lâmina e continuou se movendo. A batalha parecia estar acontecendo de longe, mas na realidade, não estava. Será que ele era quem estava sendo empurrado para trás? Ao esticar o braço, uma energia tremenda começou a subir no ar. Ele tentou se enrolar ao redor dela, parecendo perigoso até para mim, mas ela torceu, quebrou e então se moveu novamente. Droga! Que diabos você está? Que diabos você é? Você aparece do nada Shai-Ra. Droga. Merda. Não era isso que eu quis dizer. O que você está? Droga. Você está realmente humano. Eu sou Shai-Ra. Por que você precisaria de outra resposta além dessa? Não me defina por coisas como ser humano ou Deus. Eu sou Shai-Ra. É isso. Como ousa? Uma vadia como você aparece do nada. E estragar tudo? Você realmente acha que eu toleraria algo assim? Uma impureza que de repente interveio. Bull. Com esse som, o punho da besta, coberto por uma armadura vermelha, se enfiou bem no bastardo. Era uma cena surreal. A luta entre os dois seres gigantescos foi certamente inacreditável. Eu não sabia se era porque as massas deles eram diferentes das nossas, mas pareciam estar se movendo um pouco mais devagar. Cada vez que pulavam do chão, ruínas ricocheteavam, e sempre que colidiam, a atmosfera tremia. Eu podia ouvir o som do céu sendo rasgado enquanto a espada empunhada pela encarnação de Belial rasgava as nuvens. No entanto, também percebi que ele estava nervoso. Ele vai saber. Não havia como ele não perceber que estava em desvantagem, que aumentava quanto mais prolongava a luta. O cachorro dos Alpes farejou e sinalizou que sentiu algo, e Jin King diluiu incansavelmente o Benignore em missão de invocação de encarnação, tentando de alguma forma compensar seu erro. Ele ainda não tinha acabado com isso com seu cartão escondido, o que talvez não o beneficiasse. Enquanto isso, o oponente era ganhando força continuamente. Era um fato pré-determinado que sua divindade continuaria a se acumular à medida que a aparência de Shai-Ra se afastasse dos humanos. Bem, o jogo também acabou aqui. Seria desrespeitoso para ele continuar assistindo. Vamos desviar o olhar? Não empurre você mesmo muito duro. O desgraçado não me ouviu. A invocadora de demônios definitivamente queria que Shai-Ra perdesse mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, não havia como isso pode acontecer. Eu não posso perder. Não vou ser derrotado neste lugar. O que eu carrego nas costas é diferente do seu. Temos coisas diferentes em jogo nessa luta.
Não categorize valores, seu. Não pense que só sua bagagem é pesada. Se quiser provar, lute e vença. Isso é guerra. É simples. Lutamos pelos valores uns dos outros. Não entendo muito bem do que você está falando, mas você não está entendendo o único lutando com algo em jogo. Eu luto por tudo que coloco em jogo. Luto para proteger e manter tudo o que tenho. Isso é vadia. Que diabo você está lutando por isso? Você simplesmente enlouquece nas batalhas. Meu orgulho. Que? Meu orgulho bol 000000000000 ou. Junto com esse som, o machado que ela havia erguido cortou a garganta da encarnação de Belial. Num instante, a magia e energia dissipada ele perdeu seu avatar, e o lixo da praga jazia envergonhado no chão, vomitando sangue. Shaihan não era diferente. Sua aparência estranha parecia tê-lo exausto, o que não era do seu jeito. No entanto, seus olhos não eram os mesmos de antes. Como ela disse, ela lutou pelo orgulho. Seus olhos estavam cheios de si mesma. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado confiança. Certo. Era algo em que eu pensava toda vez, mas nunca houve um evento que a deixasse indefesa, como os 27ª invocação da Legião e o incidente do Senhor da Peste. Não poderia ter havido nenhum incidente em que ela perdeu a confiança em si mesma como esse. Ela não era a heroína da história na época. Afinal, foi quando Kim Il-sung despertou como o pôr do sol espadachim, e era um palco preparado para ele do começo ao fim. Em todas as guerras, ela foi forçada a olhar para alguém, desde um dos 4 reis demônios, Donovan, o Senhor da Peste, até a encarnação de Belial. Talvez isso tenha causado nela uma frustração indescritível como ela não podia fazer nada a respeito. Eu tinha certeza de que isso feria profundamente seu orgulho. Não era mentira que ela lutava pelo orgulho. Eu luto pelo meu orgulho. Ela queria recuperar o orgulho e a autoestima perdidos. Ela pode estar lutando para provar que é chaeira, como já havia dito antes. Não seja ridículo. Merda. Suficiente. Só por causa disso. Aquele desgraçado está realmente se perdendo. Orgulho? Dignidade? Puta vadia. Você acha que essa razão é válida? Então prove que você está certo. Ah! Agora até parece vergonhoso. Ele não era como eu. De certa forma, parecia que ele agia como eu, mas, para ser honesto, eu não sabia se era porque nunca tinha sido levado para a esquina. A armadura de Belial não o protegia mais. Era engraçado vê-lo descalço correndo em direção a Shaiha com uma espada. Teria parecido estranho para qualquer um, vê-lo entrar em guerra total com alguns fantasmas e um escudo ósseo. O jeito que ele fez a garganta, seus dentes e pressa faziam parecer impossível transformar um não combatente em lutador. Ainda assim, aparentemente tendo recebido uma melhoria, ele espalhava várias armadilhas e pragas, mas a dele já estava desequilibrada. Bodhi não estava em condições de fazer muito. Mesmo assim, ele continuou a correr em Shaiha. Como um rato encurralado tentando morder um gato, ele continuou correndo mesmo depois de cair. Mas Eiha é um tigre, não um gato, certo? Não havia dúvida em seus olhos enquanto carregava seu orgulho. Na verdade, era como se ela o reconhecesse como um companheiro guerreiro. Orgulho. Ah! Ele mordeu o lábio quando seus corpos e poderes mágicos colidiram. O lixo da peste invadiu apesar de seu físico robusto, balançando a espada de forma desajeitada. Para ser honesto, era uma cena que eu não conseguia entender. Não havia chance de vencer para ele. Ele precisava saber que não era benéfico correr com fogo nos olhos assim. Você não pode fazer isso. Se fosse comigo, eu ficaria deitado. Ser reconhecido como guerreiro por Eiha significava que o resultado não seria bom para ele. Seria diferente se ele fosse reconhecido como aliado, mas o resultado seria uma morte cruel se isso acontecesse. Por que você assumiu esse cargo de repente? Você é um guerreiro. Ela acabou de colocar a bandeira da morte nele. Eu não sou um guerreiro. Suspirar. Suspirar. Ele evitava habilmente, inconscientemente, os golpes dela. Isso foi bom. Não, você é um guerreiro. No entanto, ela havia tomado uma decisão. Eu não sou um guerreiro. Eu não nasci para lutar. Eu só. Não importa como você nasceu. Importa se você se compromete ou não com o que valoriza. Você não é meu amor. Quem é você? Eu. Droga. Eu sou o Senhor da Peste. Eu nasci como o Senhor da Praga para espalhar medo neste mundo. Pisar em vocês, insetos. Eu sou o Senhor da Praga. Quem é você? Eu não disse. Eu. O Senhor da Praga.
Eu sou Shai-Ra. É. Quem é você? Eu só quero ouvir seu nome. -1. Não tenho nome para dar a uma fera como você. Eu podia vê-lo continuar indo em direção a ela, mesmo já estando em frangalhos. Não havia simpatia em seus olhos. O que restava era respeito pelo oponente que precisava morrer para que ela pudesse recuperá-la valor. Um osso enorme podia ser visto saindo debaixo dos pés de Shai-Ra. Era apenas para desviar sua atenção. Fantasmas, tentáculos bizarros e tudo mais eram para distraí-la. Ele espalhou névoa e veneno. Ele extraiu todos os elementos que poderiam incomodá-la e continuou a chamar sua atenção. No fim, sua espada chegou até ela. A lâmina cravava assim seus braços, e ele a torceu. Shai-Ra não evitou. Ela recebeu o ataque do guerreiro sem nome de frente. Alguma última palavra? Tenho um pedido. Ela cortou a garganta dele imediatamente. Eu aceito. O principal evento da masmorra de grau mítico, o continente onde o Filho da Luz foi sacrificado, Plaguelord foi liberado, Kileone, seu desgraçado. Quando você realmente desce, está morto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.